O arrependimento é uma prisão onde as portas estão abertas, mas o prisioneiro se recusa a sair. Eles nunca vão mandar uma mensagem dizendo: "Me arrependo de ter perdido você." Nunca vão ligar e admitir: "Cometi um erro." Não, meus amigos, o arrependimento não funciona assim. Ele nunca é barulhento. Ele nunca entra pela porta da frente e diz: "Ei, eu estava errado." O arrependimento é silencioso. Ele permanece, se esconde atrás de sorrisos falsos, risadas forçadas e perseguições noturnas. Eles vão fingir que não se importam, mas acredita em mim, o silêncio deles está gritando. E se você souber o que procurar, verá os sinais. Antes de mergulharmos no assunto, clique no botão curtir e inscreva-se, porque o que estou prestes a contar vai mudar para sempre a maneira como você vê o arrependimento deles. Fica comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês entram num leilão de arte. Tem um quadro em exposição que parece interessante, mas ninguém parece estar dando lances. As pessoas olham para ele, dão de ombros e seguem em frente. Então, quando vocês estão prestes a sair, um especialista entra e anuncia: "Esta é uma obra-prima perdida que vale milhões." De repente, toda a sala presta atenção. De repente, todo mundo quer a obra. Mas tem um porém. Ela já foi vendida e está guardada em uma coleção particular. E agora vem o arrependimento. Eles tiveram uma chance, mas não viram o valor quando era importante. É exatamente assim que funciona o arrependimento. Quando eles tinham você, não enxergavam o seu valor. Achavam que você sempre estaria lá, que era substituível. Mas agora que você está brilhando, agora que você está seguindo em frente, agora que você se tornou algo intocável, é aí que o arrependimento começa a consumi-los. Mas aqui está a verdade, meus amigos. Eles não se arrependem imediatamente de ter perdido você. Oh, não. No começo, eles se sentem poderosos. Eles acham que fizeram a escolha certa. Eles riem. Eles festejam. Eles agem como se a vida fosse melhor sem você. Mas isso é só a ilusão da liberdade, porque logo a euforia passa, as distrações param de funcionar e o silêncio começa a sussurrar. E você sabe o que ele diz? Você perdeu algo que nunca vai encontrar de novo. Marco Aurélio disse uma vez: "Não é a morte que o homem deve temer, mas nunca começar a viver." E é exatamente isso que acontece com eles. Eles achavam que te deixar ir te libertaria, mas agora estão percebendo que não estão realmente vivendo. Eles estão presos. Presos checando seu perfil. Presos se perguntando se você sente saudade deles. Presos revivendo memórias como uma música que não conseguem desligar. Eles nunca vão admitir, mas no fundo eles sabem. Eles sabem que perderam alguém raro. Eles sabem que deixaram escapar algo que não era comum. E é por isso que ficam em silêncio. Não porque são fortes, não porque não se importam, mas porque o orgulho não os deixa encarar a verdade. E você não está mais entrando no jogo deles. Você não está mais olhando para trás porque percebeu algo ainda mais poderoso. Você nunca foi quem perdeu nada. Foram eles. Eles perderam o amor, a lealdade, a presença de alguém que realmente se importava. E não importa quem eles encontrem, não importa aonde vão, eles nunca encontrarão outra pessoa como você. Então, deixe-os fingir. Deixe-os postar sua felicidade falsa. Deixe-os jogar seus joguinhos mentais. Você já venceu no momento em que parou de esperar, no momento em que parou de se importar, no momento em que escolheu a si mesmo. E agora eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo. Deixe isso nos comentários. Eles me perderam e nunca vão me encontrar. 2 vezes. Deixe-os se arrepender. Deixe-os assistir. Mas nunca deixe que eles cheguem até você novamente. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que estou prestes a revelar vai expor cada movimento silencioso
que eles fazem quando o arrependimento começa a consumi-los. Vamos lá. 1. Eles achavam que você ficaria preso, mas você está prosperando. Um leão não perde o sono por causa da opinião de ovelhas, especialmente aquelas que achavam que podiam domesticá-lo. Eles achavam que você ficaria quebrado. Eles achavam que você esperaria. Eles foram embora, acreditando que você entraria em colapso sob o peso da ausência deles, que você ficaria preso nos escombros, esperando que eles voltassem e te salvassem. Mas aqui está a dura verdade, meus amigos. Pessoas que pensam assim não são visionárias. Elas são cegas. Elas presumem que, só porque fizeram parte da sua história, elas eram a história, que sem elas as páginas não virariam, os capítulos não continuariam. O livro não seria escrito. Mas o que elas nunca esperavam era isso. Que você continuaria escrevendo, que você se levantaria, que você se tornaria algo que eles não poderiam mais alcançar. Imagina isso. Um fazendeiro encontra uma semente rara. Ele a segura na mão, examina-a, mas decide que não vale a pena plantá-la. Ele a joga fora, pensando que ela não vai crescer e se tornar algo especial. Os dias se passam, as semanas se passam. Então, uma manhã, ele acorda e vê algo incrível. Aquela semente a que ele jogou fora criou raízes. Ela cresceu e se tornou algo enorme, imponente, intocável. E agora ele a quer de volta. Isso é arrependimento. Ele não surge quando eles vão embora. Ele surge quando eles veem o que você se tornou sem eles. E é aí que a dúvida surge. E se eles não se arrependerem? E se eles seguiram em frente? E se eu nunca fui tão importante para eles? Eu entendo, meus amigos, esse medo, essa voz no fundo da sua mente, sussurrando que eles estão lá fora felizes, vivendo a melhor vida sem pensar duas vezes em você. É mentira. É a história que suas inseguranças querem que você acredite. Porque, sejamos realistas, as pessoas não se arrependem de coisas que não importam. As pessoas não ficam olhando seu perfil só porque não postam mensagens enigmáticas. Não ficam espreitando nas sombras ou, de repente, começam a aparecer no seu círculo se realmente seguiram em frente. E, mais importante, as pessoas não substituem o insubstituível. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Foi isso que eles fizeram. Elas desperdiçaram tempo, desperdiçaram momentos. Elas desperdiçaram você. E agora, ao verem você prosperando, ao verem você vivendo sem elas, ao verem a luz em seus olhos que elas uma vez apagaram, elas estão percebendo o que perderam. Mas é aqui que está a parte difícil. Porque no momento em que você começa a prosperar, você começa a se questionar. Por que me sinto culpado por seguir em frente? Por que sinto que ainda não devo ser feliz? É porque eles fizeram você acreditar que seu valor estava ligado a eles. Deixe-me dizer uma coisa importante. Seu valor nunca foi algo que eles pudessem medir. Nunca foi algo que eles tivessem o direito de definir. Você era ouro nas mãos deles, mas eles estavam cegos demais para ver isso. E agora que eles veem outras pessoas reconhecendo o seu valor, agora que veem você brilhando em lugares que eles não podem alcançar, agora que veem que você não está mais preso na sombra deles, é aí que começa a doer. Eles vão se arrepender de não ter plantado essa semente. Eles vão se arrepender de ter subestimado o que você poderia se tornar. Mas quando perceberem, não vai mais importar, porque você não estará apenas fora do alcance deles. Você estará intocável. Então, continue prosperando, continue brilhando, continue construindo uma vida tão poderosa, tão cheia de alegria, que a ausência deles se torne a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. E agora, eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo ao seu redor. Escreva isso nos comentários. Eu não desisto. Eu me elevo. Deixa eles verem, deixa eles sentirem, deixa eles se arrependerem. E fica comigo, porque o que eu vou te mostrar a seguir é o sinal que eles nunca quiseram que você percebesse. O sinal de que, mesmo em silêncio,
eles não conseguem parar de pensar em você. Vamos lá. 2. Eles observam você, mas ficam em silêncio. Os olhos sempre dizem o que os lábios têm medo de dizer. Eles nunca vão mandar uma mensagem dizendo: sinto sua falta. Eles nunca vão ligar e dizer: me arrependo de ter perdido você. Mas você sabe o que eles vão fazer. Eles vão observar em silêncio, secretamente, esperando que você não perceba. Porque o arrependimento não é barulhento. É silencioso. Ele não bate na sua porta e confessa seus pecados. Ele se esconde nas sombras, no que não é dito, nas coisas que ficam por dizer. Ele permanece na madrugada, perseguindo você, verificando seu perfil a partir de uma conta falsa, pairando sobre o botão seguir, mas nunca clicando nele. Eles não vão dizer que se arrependeram, mas suas ações vão traí-los. Imagina o seguinte: você está caminhando por um grande castelo. Ele está repleto de artefatos inestimáveis, lustres de ouro e obras de arte de tirar o fôlego. Você admira cada detalhe, passando os dedos pelas paredes, maravilhado com sua beleza. Mas então, por algum motivo, você decide ir embora. Você sai, pensando que há algo melhor, algo mais fácil, esperando por você em outro lugar. No começo, você se sente livre, poderoso. Você acha que aquele lugar era legal, mas que vai encontrar outro igual. E então, a realidade bate. Você começa a procurar, mas nada se compara. Todos os novos lugares são monótonos, sem vida, sem a magia que você antes considerava natural. E quando você finalmente volta na esperança de retornar, percebe que as portas estão fechadas. O castelo não é mais seu para explorar. Agora você só pode ficar do lado de fora, olhando pelas janelas, observando, mas sem nunca poder entrar novamente. São eles. É por isso que estão te observando. No começo, eles achavam que ir embora significava que tinham controle. Achavam que poderiam te substituir, encontrar outra pessoa, construir uma vida sem você. Mas agora, eles estão do lado de fora, olhando para dentro, verificando seu perfil, quando ninguém está olhando, rolando pelas fotos antigas, assistindo às suas histórias, esperando que você cometa um deslize e poste algo, qualquer coisa, que mostre que você ainda está sofrendo. Mas toda vez que eles te veem sorrindo, toda vez que te veem seguindo em frente, isso dói. E é aí que a dúvida surge. E se eles não se arrependerem? E se eles estiverem realmente felizes sem você? E se eu fosse apenas mais uma pessoa na vida deles? Meus amigos, deixem-me dizer uma coisa. As pessoas que seguem em frente não precisam ficar olhando para trás. As pessoas que são verdadeiramente felizes não precisam verificar se você ainda está feliz. Sêneca disse uma vez: aquele que tem um motivo para viver pode suportar quase tudo. Neste momento, o motivo deles é o arrependimento. E o como? É o assédio, a hesitação, o medo de entrar em contato e ser ignorado. Porque, sejamos honestos, o orgulho é uma coisa perigosa. Eles preferem sofrer em silêncio do que admitir que estavam errados. Preferem assistir de longe do que correr o risco de serem rejeitados. Eles acham que ficar em silêncio lhes dá poder. Mas, na verdade, isso prova o quanto eles se tornaram impotentes. E é aqui que fica ainda melhor. Quanto mais você os ignora, pior fica. A cada dia que passa sem você entrar em contato, sem dar um sinal de que ainda se importa, o arrependimento deles se aprofunda. O silêncio que antes usavam como arma, agora é uma prisão que eles mesmos criaram. E você está livre. Você não está observando eles. Não está se perguntando o que eles estão fazendo. Você não está entrando nesses jogos infantis, porque entende algo que eles não entendem. Paz é poder. Você não precisa checar a página deles. Você não precisa decifrar as ações deles, porque está ocupado demais vivendo sua vida. E agora, eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo ao seu redor.
Coloque isso nos comentários. Meu silêncio é poder. O silêncio deles é arrependimento. Deixa eles te perseguir. Deixa eles se perguntar. Deixa eles se arrepender e fica comigo. Porque a seguir, vamos destruir exatamente porque a nova felicidade deles não passa de uma encenação. E acredita em mim, quando você perceber isso, nunca mais vai cair na armadilha deles. Vamos lá. 3. Eles tentam provar que são mais felizes sem você. O riso mais alto esconde a dor mais profunda. Eles nunca vão mandar uma mensagem dizendo, eu estraguei tudo. Eles nunca vão ligar e dizer, eu me arrependo de ter te deixado. Não, meus amigos, o orgulho deles não permite isso. Mas você sabe o que eles vão fazer. Eles vão montar um show, uma performance, uma ilusão cuidadosamente elaborada, porque a maneira mais fácil de esconder o arrependimento é fingir felicidade. No começo, pode parecer convincente. As redes sociais deles ficam cheias de festas, viagens e novos começos. Eles postam fotos com pessoas que mal conhecem, marcam lugares nos quais nunca se interessaram e colocam legendas sobre seguir em frente. Eles querem que você veja, querem que você acredite que estão prosperando sem você. Mas aqui está o que eles não percebem. A verdadeira felicidade não precisa de público. Imagine isso. Você está em um teatro assistindo a um ator no palco. As luzes estão brilhantes, os figurinos estão perfeitos e o ator está sorrindo, rindo, atuando. A plateia acredita nisso, mas você percebe que é tudo uma encenação, porque sabe o que acontece quando a cortina se fecha. Quando a plateia vai embora, quando o palco fica vazio, o ator vai para casa, tira a máscara e fica sentado em silêncio. São eles. Essa é a felicidade deles. Ela existe para a plateia. Ela existe para fazer você se perguntar, para fazer você duvidar de si mesmo, para fazer você acreditar que eles estão melhor sem você. Mas a verdade é que eles estão exaustos de fingir. Porque a verdadeira felicidade é silenciosa, é pacífica, não precisa ser anunciada. Quando alguém é verdadeiramente feliz, não precisa provar isso para o mundo, não precisa garantir que você veja. E, no entanto, faz isso, porque a pessoa que realmente seguiu em frente não é aquela que está sempre postando histórias, escrevendo legendas enigmáticas ou agindo de repente como se tivesse subido de nível. Não, a pessoa que realmente seguiu em frente é aquela que não precisa provar nada, e essa pessoa és tu. Mas é aí que está a armadilha. Porque quando eles começam a postar suas vidas perfeitas, a dúvida surge na sua cabeça. E se eles realmente estiverem mais felizes? E se eu nunca fui importante? E se eles realmente seguiram em frente? Deixa eu te interromper aqui. Porque, meus amigos, se eles estivessem realmente felizes, não precisariam te convencer disso. Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Estão tentando imaginar que não sentem sua falta, que ir embora foi a escolha certa, que não estão se afogando em suas próprias decisões. Mas as ilusões desaparecem e, eventualmente, a realidade bate. Um dia, as distrações não serão suficientes. As risadas não parecerão reais. As festas parecerão vazias. As novas pessoas não parecerão certas. E quando esse momento chegar, quando a máscara começar a cair, quando estiverem sozinhos com seus pensamentos, a verdade vai desabar. Eles não estavam provando sua felicidade, estavam fugindo do seu arrependimento. E você não precisa fugir, não precisa provar nada, não precisa mostrar ao mundo como superou isso, porque você não se importa se eles estão olhando ou não. E isso é poder. Então deixa eles postar, deixa eles se exibir, deixa eles fazerem tudo ao alcance deles para se convencer de que perder você não foi um erro. Mas você não corre atrás de ilusões. Você vive na realidade. E agora eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo ao seu redor. Escreve isso nos comentários.
Eu não preciso provar minha felicidade. Eu vivo isso. Deixa eles se perguntando, deixa eles se arrependendo, mas nunca deixa eles te puxarem de volta para o jogo deles. E fica comigo, porque a seguir vamos expor o verdadeiro motivo. Eles começam a postar mensagens enigmáticas, músicas antigas e citações indiretas. E, acredita em mim, quando você perceber isso, nunca mais vai duvidar do arrependimento deles. Vamos lá. 4. Eles postam mensagens enigmáticas e músicas. Os gritos mais altos por ajuda são aqueles disfarçados de silêncio. Eles nunca vão mandar uma mensagem dizendo, sinto sua falta. Eles nunca vão ligar e dizer, me arrependo de ter perdido você. Não, meus amigos, o orgulho deles não permite isso. Mas você sabe o que eles vão fazer? Eles vão postar, não diretamente, é claro, não de uma forma que exponha o arrependimento deles. Oh, não, isso seria muito óbvio. Em vez disso, eles deixam pistas. Uma citação enigmática sobre perder algo que você não valorizou até perder. Uma música triste que eles costumavam tocar quando estavam com você. Uma legenda que parece profunda, mas é apenas uma tentativa fraca de enviar uma mensagem sem realmente enviá-la. Eles não vão dizer isso para você, mas querem que você veja. Eles querem que você fique imaginando. Eles querem que você seja o primeiro a quebrar o silêncio. Mas a verdade é a seguinte: pessoas que realmente superaram você não deixam rastros. Elas não precisam postar mensagens indiretas ou tocar acidentalmente músicas que têm significado. Pessoas que seguem em frente, mas pessoas que se arrependem ficam presas no passado, lançando sinais no vazio, esperando que você pegue um e responda. Imagina isso. Você está perdido nas montanhas, sem telefone, sem como pedir ajuda. Apenas um punhado de pedras aos seus pés. Em desespero, você começa a jogá-las uma a uma, esperando que alguém em algum lugar veja as ondulações na água abaixo e venha procurar você. É isso que essas postagens enigmáticas são. Sinais desesperados, pedidos de socorro silenciosos. Elas não querem dizer que se arrependeram, mas querem saber se você ainda está ouvindo. E é aí que está a armadilha. Porque quando você percebe isso, começa a se questionar. Isso é sobre mim? Eles estão pensando em mim? Devo entrar em contato? Não, você não deve. Porque, meus amigos, se eles realmente se arrependessem, não estariam postando enigmas. Estariam na sua frente dizendo, eu errei. Mas eles não vão fazer isso, porque o arrependimento nem sempre vem com coragem. Às vezes, ele simplesmente fica no fundo, para sempre sem ser expressado. Sêneca disse uma vez, o melhor remédio para a raiva é o tempo. E é exatamente isso que você precisa fazer, porque o ego deles está esperando você escorregar. Eles estão esperando que o silêncio se torne insuportável para você. Eles querem que você seja o primeiro a ceder, a enviar uma mensagem, a reagir, a mostrar que ainda está prestando atenção. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não deve nada a eles. Você não deve nenhuma reação, nenhuma validação, nenhum reconhecimento do arrependimento deles, porque eles tiveram a chance de falar diretamente com você. Eles tiveram a chance de te amar, de te valorizar, de lutar por você, mas em vez disso, foram embora. Agora estão lançando sinais ao vento, esperando que você seja quem volte. Mas você não persegue sinais. Você segue a paz. Então, deixa eles postar. Deixa eles mandar suas mensagens para o vazio. Deixa eles se perguntar se você viu, se você percebeu, se você ainda se importa. Porque o maior poder que você tem é esse. Eles nunca vão saber. E agora eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo ao seu redor. Escreva isso nos comentários. Eu não persigo sinais, eu sigo minha paz. Deixa eles ficarem com o arrependimento deles. Deixa eles se perguntando,
Deixa eles sofrendo em silêncio. E fica comigo, porque a seguir vamos mergulhar no próximo nível do arrependimento silencioso deles, quando começarem a jogar o jogo de bloquear e desbloquear. E acredita em mim, uma vez que você perceber essa jogada, você nunca mais vai cair nessa. Vamos lá. 5. Eles jogam o jogo de bloquear e desbloquear. O silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é o som de alguém perdendo o controle. Eles nunca vão te mandar uma mensagem dizendo: eu me arrependo de ter perdido você. Eles nunca vão admitir: eu cometi um erro. Não, meus amigos. Isso exigiria vulnerabilidade. Exigiria que eles enfrentassem a verdade e o ego deles. Isso não permitiria. Então, em vez disso, eles fazem outra coisa, algo infantil, algo desesperado. Eles jogam o jogo do bloquear e desbloquear. Um dia você está bloqueado, no dia seguinte não está mais. Depois eles deixam de te seguir. Depois voltam a te seguir. No começo, você pode pensar que é um acidente, uma falha, uma coincidência. Mas deixa eu te dizer, nada é acidental quando há arrependimento envolvido. Eles estão testando você, tentando provocar uma reação, esperando que você perceba, esperando que você se pergunte, esperando que você quebre o silêncio primeiro. Porque na cabeça deles, se você ainda se importa, você vai fazer algo a respeito. Você vai checar o perfil deles. Você vai perguntar a um amigo em comum. Você vai entrar em contato. Mas aqui está o que eles não entendem. Você não está mais jogando esse jogo. Imagine uma criança jogando um brinquedo pela sala, só para ver se alguém vai pegá-lo. Ela não quer realmente que o brinquedo desapareça. Ela só quer saber que ainda tem controle. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Bloquear você não significa seguir em frente. Desbloquear você não significa reconciliação. Significa controle. Eles querem ver se ainda têm poder sobre você, se ainda são importantes, se você vai reagir. Porque nada os assusta mais do que perceber que você não se importa. E é aí que a dúvida começa a surgir. Por que eles me bloquearam? Por que me desbloquearam? O que isso significa? Deixa eu te poupar do excesso de pensamentos. Não significa nada. Não é um grande gesto. Não é uma revelação profunda dos sentimentos deles. Não é uma mensagem secreta escondida nas ações deles. É apenas insegurança disfarçada de poder. Porque quando alguém realmente segue em frente, não bloqueia, desbloqueia, segue de novo, deixa de seguir, como uma criança perdida. Não. Pessoas que estão realmente em paz não precisam fazer saídas dramáticas e grandes retornos. Elas simplesmente vão embora. Sêneca disse uma vez: aquele que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E é exatamente isso que eles estão fazendo, sofrendo antecipadamente. Eles estão tentando evitar todo o peso do arrependimento, agarrando-se a qualquer pedacinho de controle que ainda lhes resta. Mas aqui está a melhor parte. Você não precisa fazer nada. Você não precisa reagir. Você não precisa enviar mensagens. Você não precisa dar a eles um segundo da sua energia. Porque no momento em que você não responde, no momento em que você não entra no jogo, é quando o arrependimento deles realmente começa a surgir. Porque agora eles estão presos. Agora são eles que estão analisando demais. Espera, por que eles não estão reagindo? Por que não estão perguntando aos amigos em comum? Por que não estão fazendo o que eu esperava? E é aí que eles percebem a verdade. Você já está muito à frente para sequer notar os joguinhos deles. Então, deixa eles te deixarem de seguir. Deixa eles te seguirem de novo. Deixa eles te bloquearem, desbloquearem, bloquearem de novo. Porque com cada movimento desesperado, eles não estão mostrando força. Estão expondo fraqueza. Estão provando que enquanto você está lá fora vivendo, eles ainda estão presos no passado, tentando descobrir como fazer você notá-los novamente. E você não percebe jogos, você percebe paz. E agora eu quero que você prove isso para eles, para si mesmo, para o mundo ao seu redor.
Coloque isso nos comentários. Eu não busco confusão, eu escolho clareza. Deixa eles ficarem com o arrependimento deles. Deixa eles se perguntando. Deixa eles sofrerem no silêncio deles e fica comigo. Porque a seguir vamos mergulhar no próximo sinal inegável do arrependimento deles. Quando eles, de repente, começam a aparecer em lugares que sabem que você vai estar. E acredita em mim, uma vez que você reconhecer essa jogada, nunca mais vai cair nas coincidências deles. Vamos lá. 6. Eles tentam cruzar acidentalmente com você. Coincidências não existem quando há arrependimento envolvido. Eles nunca vão te mandar uma mensagem dizendo, eu cometi um erro. Eles nunca vão ligar e dizer, eu me arrependo de ter perdido você. Não, meus amigos, o ego deles não vai deixar, mas você sabe o que eles vão fazer. Eles vão aparecer. Não na sua porta, não com um pedido de desculpas. Isso exigiria coragem. Em vez disso, eles fazem isso da maneira mais sutil, indireta e calculada possível, colocando-se exatamente onde sabem que você estará. Um dia, você os vê por acaso no seu café favorito. Então, eles simplesmente começam a frequentar a sua academia. Ah, e aquela festa para a qual você foi convidado, adivinha quem decidiu aparecer no último minuto? No começo, pode parecer que o universo está brincando com você. Mas acredite em mim, isso não é destino. Isso é estratégia, porque eles não querem ser os primeiros a dar o primeiro passo. Isso significaria admitir a derrota. Significaria expor seu arrependimento. Então, em vez disso, eles deixam o acaso fazer o trabalho por eles. Eles se convencem de que, se vocês se encontrarem por acaso, talvez seja o destino. Mas sejamos honestos, isso não tem nada a ver com destino. Isso é desespero disfarçado. Imagina alguém perdido no mar. Ele tinha um navio, um lugar seguro, mas deixou-o à deriva. Agora está encalhado, cercado por nada além de água. No início, sente-se poderoso. Não preciso daquele navio. Vou ficar bem sozinho. Mas, com o passar do tempo, a realidade se instala. As ondas ficam agitadas. A solidão começa a surgir. O arrependimento se torna insuportável. E o que eles fazem? Começam a nadar de volta. Não em linha reta. Não com um objetivo. Mas em círculos, esperando que a corrente os puxe para mais perto de onde eles estavam antes. Esperando que você seja a pessoa que vai perceber que eles estão lutando e jogar uma corda salva-vidas para eles. É exatamente isso que está acontecendo. Eles não têm coragem de voltar pelo caminho certo. Então, eles ficam orbitando o teu mundo esperando ser vistos. E é aí que começam os jogos mentais, porque no momento em que tu os vês, a dúvida surge. Será que foi mesmo um acidente? Será que eles estão tentando falar comigo? Será que é um sinal? Não, não é um sinal. Não é o destino. Não é o universo tentando juntar vocês de novo. São eles com medo de dizer as palavras, então esperam que a presença deles diga por eles. Sêneca disse uma vez: o destino conduz os que querem e arrasta os que resistem. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles querem ser levados de volta para a sua vida sem ter que merecer isso. Eles querem que você faça o trabalho pesado. Eles querem que você seja o primeiro a quebrar o silêncio. Mas aqui está o que eles não percebem. Você não está olhando para trás. Você não está esperando que a presença deles signifique algo, porque você já entende a verdade. Se eles realmente quisessem voltar, não ficariam por perto fingindo esbarrar em você. Eles se aproximariam, assumiriam seu arrependimento e diriam as palavras, mas não o fazem porque o ego ainda está no controle, e é por isso que você vence. Porque enquanto eles aparecem no seu espaço, esperando que você dê o primeiro passo, você já está 10 passos à frente. Você não precisa reconhecê-los, não precisa questionar, não precisa dar a reação que eles esperam. Apenas continue seguindo em frente. Então, deixa eles nadarem em círculos. Deixa eles orbitarem o teu mundo.
Deixa eles se perguntando se tu sequer percebeste que eles estão lá. Porque a resposta mais poderosa que tu podes dar a eles é indiferença. E agora eu quero que tu proves isso para eles, para ti mesmo, para o mundo ao teu redor. Escreve isso nos comentários. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito em seguir em frente. Deixa eles ficarem com o arrependimento deles. Deixa eles se perguntando. Deixa eles sofrerem no silêncio deles e fica comigo, porque a seguir vamos expor o próximo nível do arrependimento deles quando começarem a usar amigos em comum para chamar a tua atenção. E acredita em mim, uma vez que reconheceres essa jogada, nunca mais vais cair nessa. Vamos lá. 7 amigos em comum começam a falar deles. Quando as pessoas não conseguem chegar até você, elas mandam outras pessoas no lugar delas. Elas nunca vão mandar uma mensagem dizendo, sinto sua falta. Elas nunca vão ligar e admitir, me arrependo de ter perdido você. Não, meus amigos, isso exigiria que eles enfrentassem seus próprios erros e seu orgulho. Isso não os deixaria fazer isso. Então, o que eles fazem? Em vez disso, mandam mensageiros. De repente, amigos em comum começam a mencionar o nome deles do nada. Ah, eu os vi outro dia. Eles perguntaram por você. Ou talvez seja mais sutil. Eles têm agido diferente ultimamente. Não acho que estejam tão felizes quanto parecem. E assim, a presença deles volta a entrar no seu mundo, não através de uma mensagem direta, não através de um pedido de desculpas, mas através de rumores de pessoas que ainda existem na vida de ambos. Porque a verdade é esta: quando alguém realmente segue em frente, não precisa de novidades, não precisa de saber como você está através de fontes secundárias, não precisa de perguntar como estão. Mas quando o arrependimento começa a surgir, ficam desesperados por informações. E porque são demasiado orgulhosos, demasiado medrosos, demasiado teimosos para entrar em contato contigo, usam outras pessoas. Mencionam o teu nome em conversas, na esperança de que isso chegue aos teus ouvidos. Agem com naturalidade, mas acredita, não há nada de natural nisso. Imagina um soldado mandando um batedor para o território inimigo. Ele não quer arriscar entrar no campo de batalha, então manda outra pessoa para reunir informações. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles não estão prontos para enfrentar o silêncio que criaram. Não estão prontos para admitir que ir embora foi um erro. Mas eles precisam saber: você ainda pensa neles? Você ainda se importa? Ou eles realmente te perderam para sempre? E é aí que está na armadilha, porque quando você ouve o nome deles, a dúvida surge. Se eles estão perguntando por mim, isso significa que ainda se importam? Devo entrar em contato? Devo interpretar isso como um sinal? Não, porque se eles realmente se arrependessem de ter perdido você, não estariam mandando mensagens por meio de outras pessoas. Estariam na sua frente, assumindo seus erros. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. E é exatamente isso que estão fazendo, desperdiçando tempo, jogando jogos em vez de serem honestos, esperando que você morda a isca em vez de simplesmente dizer as palavras que tem medo de dizer. Mas sejamos realistas, isso não é sobre eles querendo saber de você. Não é sobre preocupação. E, com certeza, não é sobre encerrar o relacionamento. É sobre controle. Porque se eles souberem que você ainda pensa neles, se souberem que o nome deles ainda tem peso no seu mundo, eles não precisam enfrentar todo o peso do arrependimento. Eles podem se convencer de que talvez, apenas talvez, ainda sejam importantes. Mas aqui está o que eles não percebem. Você não joga mais esses jogos. Você não perde seu tempo tentando decifrar mensagens indiretas, tentando ler nas entrelinhas o que um amigo de um amigo diz, porque sua vida não é um quebra-cabeça para eles resolverem. Então, deixa eles perguntar. Deixa eles se perguntar.
Deixa eles mandar seus mensageiros na esperança de obter uma reação. E quando os amigos em comum vierem até você com "Ei, eles têm perguntado por você", apenas sorria e diga: "Que engraçado, não pensei neles", porque isso vai enviar uma mensagem mais forte do que qualquer coisa que eles tentaram orquestrar. Isso vai fazer com que eles percebam que o arrependimento é deles, não seu. Eles achavam que podiam manter você como uma opção, achavam que podiam ir embora e ainda ter acesso à sua energia. Mas agora eles estão aprendendo a lição mais difícil de todas. Você não perde alguém como você e ganha outra chance. E agora eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo ao seu redor. Deixa isso nos comentários. Se eles tiverem que perguntar sobre mim, já me perderam. Deixa eles ficarem com o arrependimento deles. Deixa eles se perguntando. Deixa eles sofrerem no silêncio deles. E fica comigo. Porque a seguir, vamos mergulhar no sinal final e mais doloroso do arrependimento deles. O momento em que eles percebem que vão sofrer em silêncio para sempre. E nessa altura, você já estará tão à frente que nem vai notar. Vamos lá. 8. Eles percebem que não podem te substituir. Você não perde um diamante e o encontra nas mãos de alguém que se contenta com pedras. Eles nunca vão te mandar uma mensagem dizendo: "Eu cometi um erro". Eles nunca vão ligar e dizer: "Eu me arrependo de ter te perdido". Não, meus amigos, eles não vão te dar essa satisfação. Mas você sabe o que eles vão fazer? Eles vão procurar você em outras pessoas. Vão perseguir a ideia de que podem substituir o que perderam, que outra pessoa vai preencher o espaço que você deixou. Vão pular de pessoa em pessoa, esperando, rezando para que a próxima faça eles esquecerem. Mas a verdade é esta: eles não vão esquecer, porque o que perderam não era comum. No começo, eles vão se convencer. Está tudo bem. Tem muita gente por aí. Vou encontrar alguém novo, alguém melhor, alguém mais fácil. Eles acreditam que seguir em frente vai ser fácil, que o que eles tiveram com você não era tão especial assim. Mas aí a realidade começa a aparecer. As conversas tarde da noite não são mais as mesmas. A nova pessoa não os entende como você entendia. O riso parece forçado, a conexão parece superficial, a emoção de alguém novo desaparece mais rápido do que eles esperavam. E é aí que o pânico se instala. Por que eles não me fazem sentir como eu me sentia antes? Por que cada momento com eles me lembra o que eu perdi? Por que ainda penso em alguém que pensei ter superado? Por que, meus amigos, o que eles tinham com você não era algo que pudessem simplesmente substituir. Foi construído, era real. E as pessoas não encontram algo real duas vezes por acaso. Imagina isso. Um jogador senta à mesa com uma mão vencedora. Mas, em vez de jogar, em vez de perceber o seu valor, ele desiste. Joga fora, convencido de que, se continuar jogando, encontrará algo melhor. Mas o que acontece quando isso não acontece? O que acontece quando ele percebe que as cartas que tinha eram insubstituíveis? Que por mais que embaralhe o baralho, nunca mais terá as mesmas cartas. Esses são eles. E o pior é que eles não admitem isso. Continuam fingindo, forçando sorrisos, dizendo a si mesmos que seguir em frente foi a escolha certa. Mas, no fundo, quando estão sozinhos, quando as distrações param de funcionar, quando ficam com nada além do silêncio, é aí que o arrependimento realmente bate. Sêneca disse uma vez: "Enquanto estamos adiando, a vida passa voando." E foi exatamente isso que aconteceu. Eles perderam tempo pensando que tinham todo o tempo do mundo para encontrar algo melhor. Mas agora, enquanto eles estão presos na busca, você já se foi. E é aí que eles começam a cometer o maior erro. Em vez de aceitar o que perderam, em vez de enfrentar o arrependimento, eles tentam se convencer de que você era o problema. Eles reescrevem a história,
Dizem a si mesmos que não era tão especial assim, ou talvez nunca tenha sido destinado a ser. Mas não importa quantas mentiras eles contem a si mesmos, a verdade nunca para de sussurrar. Porque cada nova conexão, cada conversa superficial, cada momento passado com alguém que não se compara a você, tudo isso reforça uma realidade brutal. Eu perdi algo que nunca vou encontrar novamente. E você? Você não precisa fazer nada. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa verificar se eles seguiram em frente, porque você já sabe que eles não vão. Na verdade, não, porque o problema com o arrependimento é que ele não vem só para visitar, ele fica. Então, deixa eles procurarem, deixa eles tentarem, deixa eles perseguirem substitutos vazios, achando que podem desfazer o erro deles. Mas você é insubstituível. E agora eu quero que você prove isso para eles, para você mesmo, para o mundo ao seu redor. Escreva isso nos comentários. Eu sou insubstituível, e eles sabem disso. Deixa eles ficarem com o arrependimento deles. Deixa eles se perguntando. Deixa eles sofrerem em silêncio e fica comigo, porque a seguir vamos mergulhar na compreensão final. Eles vão ter um momento em que vão entender que o sofrimento deles não é temporário, é para sempre. E nessa altura, tu já estarás tão à frente que eles nunca vão conseguir te alcançar. Vamos lá.